Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O título da mensagem de hoje, na sua segunda parte, chama-se O Homem Natural e o Homem Espiritual, parte 2. Anote aí, você que está aqui e você que me acompanha aí do outro lado. O Homem Natural e o Homem Espiritual, parte 2. Só relembrando, nós aprendemos na parte 1 que o homem natural é aquela pessoa que ainda não despertou para pensar em coisas espirituais. O seu prazer está só nas coisas deste mundo, só nas coisas daqui. Para ele, a vida é só trabalhar, casar, ter filhos, viajar, conquistar bens materiais. Essa é a sua vida. A vida do homem natural. Um viver só para as coisas deste mundo. É um alguém que ainda está distante da Bíblia, adormecido para Deus. E quando ele ouve falar das coisas espirituais, para ele, lhe soa como loucura. Ele recebe aquilo com espanto. Para ele, é tudo estranho. E Paulo, com Bíblia, nos ensina isso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14, só para recordar, abra sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. E começa assim, a primeira carta de Paulo aos Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, pausa, então existe essa pessoa, está na Bíblia. Existe o homem natural, e depois no verso 15, Paulo fala do homem espiritual, que é aquele que julga, aquele que discerne, aquele que está com o seu espírito ativado, aquele que nasceu de novo. Louvado seja Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, no verso 14, Paulo nos ensina que existe o homem natural, que é justamente aquela pessoa que está totalmente distante do conhecimento, totalmente distante da Bíblia, que está totalmente adormecido para Deus. E mesmo que esse homem natural, a gente aprendeu isso na parte 1, ele vai buscar luz para os seus sofrimentos no sistema religioso, ele continua o quê? Adormecido. Porque a Bíblia diz que, por estarem sempre no Velho Testamento, lendo as coisas da lei, o véu está posto sobre o coração o quê? Deles. Não sendo revelado que Deus é o quê? Espírito. Enquanto a pessoa não entende que Deus é Espírito, ela está no homem o quê? Natural. Ela está adormecida totalmente. Porque Deus não é pedaço de alguma coisa, Deus não é um objeto para ser representado. Deus é Espírito e ponto final. Mas enquanto esse entendimento não chega, eu estou no meu homem o quê? Natural, diz Paulo. Então todas as pessoas que estão no sistema religioso, elas estão adormecidas. E uma vez adormecidas, estão no seu homem o quê? Natural. E um exemplo de homem natural, nós aprendemos na parte 1, está em Nicodemos. Ele tinha conhecimento das Escrituras, ele tinha conhecimento das palavras de Moisés, era mestre da lei, mas não tinha conhecimento das coisas espirituais. As pessoas que estão na religião, meus irmãos, elas estão ali com a Bíblia, mas é tanta doutrina de homens, é tanta campanha, é tanta corrente, que elas estão totalmente distantes da Bíblia, mesmo com ela na mão. Porque quando você fala, olha, você é um predestinado, isso lhe soa como loucura. Olha, você é um espírito encarnado. Satanás foi destruído, Hebreus 2,14. Está na Bíblia, mas está amarrado mesmo assim, eu não recebo. Veja, eles estão tão doutrinados pelo homem, que mesmo mostrando na Bíblia, eles não recebem. Por conta das correntes, desafios, estão cegos, estão adormecidos. Você fala, olha,
Deus é Senhor do bem e do mal. Eu, Deus, formo a luz e crio as trevas. Eu faço tudo isso como Deus. Está amarrado mesmo assim. Então veja, a religião tem atrapalhado. Mesmo a pessoa com a Bíblia na mão, ela está distante da Bíblia, do Deus da Bíblia. Se esses lugares ensinassem as coisas espirituais, as pessoas receberiam que elas são predestinadas. Porque está na Bíblia que elas são predestinadas. Por que não recebe? Porque não estão meditando nas coisas espirituais. O pastor não está dando alimento para o homem espiritual, está dando para o homem natural. É o tempo todo desafio. Você tem que fazer um novo desafio. Termina aquele desafio, vamos para um outro desafio. Termina uma corrente, se dá início a uma nova corrente. Termina um sacrifício, se começa um outro. É sempre alimento para o homem natural. Olha, você tem que ter mais dinheiro, você tem que ter outro carro, você não pode ser empresário só de um carro, tem que ser de 2, tem que ser de 3, você não pode ser uma pessoa de uma casa só, você tem que ter 2 casas, tem que ter um apartamento na praia também, não pode ser só no bairro que você mora. Você tem que mostrar que você é de Deus. E para mostrar que você é de Deus, você tem que ter muito dinheiro. Você tem que ser rico. Você tem que ser próspero. Amém, pessoal? E quem quer? Vem aqui agora. Em nome de Jesus. Aí pronto, a pessoa, eu vou, eu quero. Quem quer? Quem quer sair da pobreza? Quem quer sair da... Então vem aqui, pega o envelope, pega agora. Não pensa não, hein, pessoal? Porque se pensar, o diabo entra na sua cabeça. Não, é que se a pessoa pensar, ela não vai fazer essa loucura. Ela não vai dar o carro dela, ela não vai vender o apartamento dela para pôr no sacrifício. Então, a religião, por conta da doutrina religiosa e as suas invenções, as pessoas, quando ouvem falar da graça, isso lhes soa como loucura. Mas se elas fossem pessoas que estivessem meditando nas coisas espirituais, elas receberiam o que, por exemplo, está em Efésios, capítulo 1, verso 3. Abra a sua Bíblia, olha só. E assim diz o Evangelho em Efésios, capítulo 1, verso 3 e verso 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção que espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele antes da fundação que? Do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nós somos escolhidos antes da fundação o quê? Do mundo. Antes da fundação do mundo, é antes da fundação do mundo. Você tem pré-existência. Antes de você habitar nesse corpo, você já existia. Você é, de fato, de verdade, um espírito encarnado. Como eu expliquei na parte 1, um espírito em carne. Quer mais? Olha o que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, sobre o homem espiritual, capítulo 1, verso 15. Olha só. Gálatas, capítulo 1, a partir do verso 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, Paulo foi separado antes de nascer? Mas como assim? Vai pensando aí com a mente de Cristo. Veja que Paulo estava aqui no seu homem o quê? Espiritual, porque isso é entendimento de quem está com o homem espiritual ativado. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e nem sangue. Graças a Deus. Porque quando Deus dá entendimento de algo, você não tem que perguntar para ninguém. Ó, o pastor pregou isso e isso. O que é que você acha? Você concorda, fulano? Porque o que você decidir para mim está decidido. Se você disser que eu devo continuar indo lá, eu vou. Se você disser que não, não vou. Você não é Maria, vai com as outras. A tua vida tem que ser uma vida dirigida pelo Espírito de Deus que mora aí dentro. Que te dá discernimento. Se você está compreendendo a palavra, como me faz bem saber, ter esse entendimento, essa leitura me faz bem, pastor. Eu entendo, eu recebo. Você não precisa consultar carne de ninguém. Você não precisa perguntar para marido, para filho, para esposa. Se Deus está revelando para você, louvado seja Deus. Amém, graças a Deus. Não consulte ninguém. Você acha que eu devo continuar indo lá, na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus? Espera aí, você está bem? Você está feliz? Está se sentindo bem? Então você não tem que perguntar para ninguém. Como Paulo, o homem espiritual dele estava ativado.
Deus deu entendimento para ele. Eu fui separado antes de nascer. Antes do meu espírito habitar nessa carne, Deus tinha um propósito, uma missão para mim. E eu compreendi isso. Compreenda você também. Que você não está aqui sobre a terra para viver só para trabalhar, só para ter família, só para comprar isso e pagar conta. Nós temos uma missão aqui também. Amém. Nós não estamos aqui só para viver o natural. Nós estamos aqui também para desfrutar do sobrenatural. E nesse sobrenatural está o conhecimento do reino de Deus. Glória a Deus. Amém, abençoado? Então o apóstolo Paulo foi o apóstolo escolhido por Deus para trazer a nossa realidade humana e também para trazer a nossa realidade espiritual. Que você é um espírito que no tempo correto veio habitar em um corpo de carne. Tempo correto de Deus. E eu recebo você atento ao seu homem espiritual. Atento às declarações. Você não pode receber qualquer idioma para a sua vida, porque você é um abençoado de Deus. Quando alguém chegar dizendo para você que Deus te abençoe, não. O Deus te abençoe já deu lugar ao abençoado que eu sou, em Cristo Jesus. Gálatas 3,9. Eu sou abençoado juntamente com o crente Abraão. Deus te abençoe, era antes da cruz, irmão. Então o homem espiritual julga todas as coisas. E ele não é julgado por ninguém. A pessoa não pode contestar. Porque se contestar você, estará contestando o quê? A Bíblia. E a Bíblia diz que você é abençoado junto com o crente Abraão. Então como é que eu vou brigar com a Bíblia? Se a Bíblia é a palavra de quem? De Deus. Então não tem como contestar. Você é o abençoado. E você deve andar sobre a terra com esse discernimento em nome de Jesus. Estar atento ao seu homem espiritual. Dizer eu recebo quando é para dizer. E anular as coisas quando é para anular. A enfermidade é uma mentira. Eu não recebo na minha vida. Porque a verdade está escrita que o meu Senhor Jesus levou sobre si todas as enfermidades e todas as doenças. Então eu tenho que andar com o meu homem espiritual ativado, atento o tempo todo. Você vai sofrer muito porque eu sou cigana. E a cigana conhece o destino de todo mundo. E eu vejo aqui muito sofrimento. Mas depois você vai encontrar uma pessoa que você vai ter 3 filhos. Mas vai lhe abandonar também. Mas depois eu não recebo isso aí, minha senhora. Sou mais que vencedor. De repente uma cigana já apareceu no seu caminho. Alguém que lê a mão, que joga carta, que diz prever o futuro. O nosso futuro pertence a quem? A Deus. Então o homem espiritual tem que ter o discernimento de julgar as coisas. Espera aí, isso está errado. Como assim? A senhora sabe do meu amanhã. Se o meu amanhã só pertence a Deus. Só a Deus pertence. De certa feita, chegaram para Jesus e perguntaram coisas. Ele falou, isso aí pertence ao meu Pai. Quando será a vinda do Filho do Homem? Isso aí pertence ao meu Pai. Nem os anjos sabem. Então como é que pode uma pessoa sobre a terra estar sabendo das coisas? Está adivinhando uma coisa, adivinhando outra. Diga, tudo pertence a Deus. Nós estamos aqui sobre a terra para viver um dia de cada vez. E esse dia de cada vez, Jesus falou, olha, não alimente a ansiedade, porque isso vai adoecer você. Se a natureza é alimentada, você, que é a parte mais preciosa, o Pai não vai desamparar. Ele vai suprir também. Diga, eu recebo essa palavra. Então, esteja atento ao seu homem espiritual. E para viver isto que vamos ler aqui, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo é o 5, você que me acompanha aí do outro lado na internet, anota aí no seu bloquinho de anotações. O capítulo é o 5, a partir do verso 16. E começa assim, aqui no Evangelho, na primeira carta aos Tessalonicenses 5, 16. Regozijai-vos sempre. Só com o homem espiritual ativado você consegue isso aqui. Alegrar-se sempre no Senhor? Se nesse corpo de carne nós temos altos e baixos, se nesse corpo de carne nós enfrentamos lutas por fora, temores por dentro, nós temos uma carne que multiplica o medo por dentro. Você está enfrentando uma situação lá fora, mas a carne é tão maligna, ela é tão má, que ela transforma aquela situação num monstro. Ela multiplica o medo. A situação é uma só para você resolver. Mas ela, não, você não vai conseguir, não vai dar certo, o negócio vai piorar. Ela multiplica. É horrível o corpo de carne que nós temos. É por isso que Paulo fala, olha,
São lutas por fora e temores por dentro. A carne milita para tirar o nosso sossego o tempo todo. E como nos alegrar? Só através do homem espiritual. É que você consegue, mesmo com as dificuldades, mesmo passando pelo que você está passando em casa, no trabalho, só através do homem espiritual você consegue ter prazer em Deus. Prazer na palavra. E continuar orando, e continuar declarando. Só através do homem espiritual que você consegue isso aqui. Porque através do homem natural você não consegue, não. Tire por pessoas que estão no homem natural. Ué, você está passando por isso e por aquilo, ainda vai lá? E você ainda vai semear? E você ainda vai fazer isso? Não, mas você não está na igreja, está acontecendo isso, e você ainda vai lá? Aí ainda pula assim, você ainda... Então veja, você só consegue alegrar-se sempre se o seu homem espiritual estiver ativado. Porque pelo homem natural você não consegue. Porque tem gente que está no homem natural, já te persegue com a sua incredulidade. Imagine você. Não é verdade? Só através do homem espiritual. E não retroceda quando as coisas estiverem acontecendo. Não desista. Senhor, eu te glorifiquei na bonança. Quando tudo estava certinho, quando tudo estava arrumadinho na vida. Na minha vida. E eu vou continuar te glorificando, vou continuar tendo prazer na tua palavra, na confissão, na oração. Ore, porque o nosso Deus é um Deus que consola os abatidos, está na Bíblia. Paulo foi consolado por Deus. É só você ler em casa a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do verso 5 ao 6. Lá ele diz, olha, o nosso Deus é especialista em consolar os abatidos. Então você deve ser alguém que continua tendo prazer na palavra de Deus. Mesmo nessa dor, meu Senhor. Mesmo nesse momento amargo da minha vida, que eu não desejo para ninguém, eu vou continuar tendo prazer na palavra da tua graça. Eu vou continuar falando contigo, eu vou continuar orando, eu vou continuar congregando. Nós temos que olhar na Bíblia a vida daqueles que não desistiram, o tempo todo. E tem um monte de gente na Bíblia que não desistiu. Nós temos que olhar para esses exemplos. E existem aqueles que desistiram. E desistir é péssimo, é ruim. É ruim você desistir. Não desista. Procure estar sempre olhando na Bíblia para a vida daqueles que nunca desistiram. Como foi a vida dos heróis da fé. Eles não desistiram. Perseveraram. Graças a Deus, abençoados. Meu Deus do céu. Quanta gente perseverou. Profeta Jeremias, profeta Elias, Eliseu, Daniel. Como aquele homem perseverou, meu Deus. As pessoas perseguiam ele por ser um homem de oração. Eu vou fazer de tudo para que o rei assine um decreto, só para eu não ver aquele homem de manhã cedo e de tarde falando com esse Deus. Eu vou fazer de tudo para prejudicar essa pessoa. Mas não adianta. Quando você tem prazer em Deus, em ser um adorador, na palavra de Deus, Deus é contigo. A pessoa pode ter o ódio que for, pode ter a raiva que for, pode fazer o que for contra você, mas não prevalece. Aquela pessoa é desmascarada e você é mostrado para todo mundo como alguém da verdade, como justo de Deus, que estava com a razão o tempo todo. Então fique tranquilo. No fim da história, o rei reconheceu, eu estava errado, Daniel. E eu te lancei na cova aí com os leões, e o seu Deus foi com você mesmo assim. Agora eu vou punir aqueles que me iludiram para prejudicar você. Existe isso também na vida. Pessoas que são manipuladas por outras para prejudicar o justo de Deus, mas não prospera. Porque você é o justo de Deus. Você é o escolhido antes da fundação do mundo. Você é o abençoado. Você é a propriedade exclusiva de Deus. Eu recebo essa palavra. Então pode ter a manipulação que for, mas tem 15 manipulando, pode ter 500, 600, mas é o dono da empresa. Você está servindo ao dono de tudo. Porque o dono da empresa está abaixo do dono de tudo. Somos mais que vencedores, amém?
Abençoados. Nós temos que andar sobre a terra com essa fé, porque senão a gente naufraga por conta do homem natural. O homem natural é horrível. Ele faz crescer as coisas aqui dentro do coração, enche a gente de medo, de pavor. São os temores. E eu recebo você livre disso. Amém? Seguindo aqui com a leitura, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 5,16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Digo, eu recebo essa palavra. Como pode uma pessoa orar sem cessar? Só no espírito. Porque se você for orar sem cessar isso na carne, você não faz mais nada. Você nem trabalha. Não é verdade? Então isso não é literal, isso não é o pé da letra. Porque se você for orar sem cessar, abençoar, você não faz mais nada na sua vida. Você não vai cuidar mais da sua casa, da sua família, você não vai mais trabalhar. Você não faz comida, você não lava roupa, não faz mais nada na sua vida. Você vira um fanático, um Beato Salu. Eu não sei se você lembra desse personagem de uma novela, o Beato Salu. Você vira um Beato Salu. Ele é um fanático, piradinho, doidinho da Silva, como diz o outro, o Beato Salu. Ô Roque, eu estou vendo meu filho Roque, cadê meu filho Roque? Eu ficava doidinho o homem. O cabelão enorme, né? Assim, grande como o meu, assim, bem elegante como o meu. Então, era o Beato Salu. Você vira um beato. Aqui, só em espírito abençoado, que você ora sem cessar. Quando a gente termina de meditar na palavra, as nossas orações aqui, ou em casa, ela continua na mente. Por exemplo, hoje, a gente está meditando aqui, a gente já orou e vai orar novamente. Depois que termina a nossa oração aqui, isso continua onde? Na mente. As palavras continuam na mente. A mensagem continua na mente. A oração continua na mente. Você está ali no ônibus, você está na rua. Eu recebo que os anjos estão me servindo aqui. Eu sou mais que vencedor. Olha você orando sem cessar. É assim que se ora sem cessar. Lavando a louça ali, né? Varrendo a casa, tirando aquela baratinha seca, morta, que está ali atrás do sofá. Quando você olha assim, nossa, eu acho que ela está aqui há mais de um ano. Que ela está seca. Pastor, eu passei a vassoura, ela se desmanchou. Estava mais de um ano. Quando se desmancha assim, é que estava mais de um ano ali. Então, mais de um ano que tu não afasta o sofá de lá, hein, irmão? Cuidado, a baratinha está por aí. Passei a vassoura, pastor, ela se desmanchou o negócio. Então, orar sem cessar, você termina com a boca e continua com a mente. Diga graças a Deus. Verso 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade do pastor Sandro. Não. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Puxa vida. Em carne isso é muito difícil. Principalmente quando você perde um familiar. Principalmente quando você perde um emprego. Principalmente quando você adoece. Dá graças a Deus em tudo. Ixi. Só através do homem espiritual você consegue isso. E ativado e muito bem alimentado. Caso contrário, você não dá graças a Deus em nada. Você não consegue abençoar. Tem que estar bem alimentado por Deus para você dizer, louvado seja Deus. Deus trouxe e Deus levou no tempo dele, que ele determinou para essa pessoa sobre a terra. Porque esse espírito veio habitar nessa carne por Deus, e por Deus mesmo foi abençoado. Só através do homem espiritual você consegue dar graças a Deus o quê? Em tudo. Como por exemplo, eu estou em saúde perfeita. Só através do homem espiritual. Mas pastor, está doendo aqui. Se eu falar que eu estou em saúde perfeita, eu estou mentindo. Não, você não está mentindo. Você está chamando a existência o que não existe para que passe a existir. Para que seja. Você não está mentindo. Está chamando a existência. Eu te recebo em prosperidade. Diga, eu recebo. É muito importante você dizer eu recebo quando eu estiver declarando. Porque isso ativa o serviço de anjo. Mas pastor, na minha geladeira está faltando algumas coisas. Como é que eu vou dizer que eu estou em prosperidade? Eu estou mentindo. Você não está mentindo. Você está chamando a existência o que não existe para que seja. Isso é fé. E a administração dos anjos vão atuar. Aparecer um sintoma, uma mentira na sua carne. Eu recebo que eu estou curado, eu estou bem.
Mas pastor, mas está doendo. Eu estou mentindo. Não está mentindo. Você está chamando a existência as coisas. É como eu falei no princípio. Você tem que andar com o seu homem espiritual ativado. Você tem que estar atento ao seu homem espiritual. Aqui a gente vive por aquilo que a gente declara. E toma posse. Amém? E eu recebo você declarando. Em nome de Jesus. Seja agradecido em tudo. Amém? Inclusive quando você estiver fazendo as suas tarefas do dia a dia. Obrigado, Senhor. Eu arrumei a casa hoje. Eu fiz a comida. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque o Senhor tem me dado saúde para isso. Muito obrigado. Ao invés de estar reclamando e murmurando quando faz qualquer coisa. Tem gente que reclama por qualquer coisa que faz em casa. Se pega uma vassoura, acabei de varrer, amanhã eu vou varrer de novo. Maldição, viu, ter que arrumar essa casa todo dia. Olha, abençoado. Tristeza seria tu não poder se levantar para arrumar a tua casa. E você ia desejar, oh meu Deus, como eu gostaria de sair dessa cama agora e arrumar a minha casa. Porque eu gosto tanto de arrumar minha casa, varrer minha... Mas eu não posso porque eu estou nessa cama doente. Então, pensa bem no que você fala, abençoado. Anule as coisas quando é para anular. E receba quando é para receber. Eu vou ter que ir para esse emprego. É uma droga, essa empresa. Eu queria até que pegasse fogo aqui, morresse todo mundo, acabasse com tudo, ele fosse à falência, afundasse tudo isso aqui. Ô desgraça. Abençoado de Deus. Meu Deus, eu vou botar a mão na cabeça um negócio desse. Não fale uma coisa dessa. Porque se você tivesse um diagnóstico médico muito do ruim, você está com câncer. Você está com isso. Inclusive você vai ter que ser internado com urgência. Você está naquele leito pensando, oh meu Deus, como eu gostaria de estar agora no meu trabalho, fazendo as minhas coisinhas. Como eu gostaria de estar podendo andar. Como é ruim estar nessa cama e depender dos outros para ir lá no banheiro. Tem que ter uma pessoa para me vestir porque eu não consigo me vestir. Como eu gostaria, meu Deus, de poder estar fazendo tudo que eu sempre fiz. Tem coisas na vida que a gente não para agradecer, a gente tem que agradecer. Você tem uma audição perfeita. Você ouve bem. Ontem eu estava vendo um vídeo de uma jovem que ela recebeu o milagre através da medicina. A medicina colocando o aparelho. E quando ela começou a ouvir a voz da mãe e do pai, de todas as pessoas de sua volta, mas ela ficou numa felicidade tão grande, chorou tanto, de poder ouvir. E você tem uma audição perfeita e não vai agradecer? Como assim, meu Deus do céu? Então veja, nós temos que em tudo dar graças. Obrigado, Senhor. Eu me movimento, eu ouço bem. Ouço até demais, viu? Mas graças a Deus. Eu ouço bem, meu Senhor. Eu estou andando, eu estou movimentando. Tem umas complicações ali, mas eu vou superar em nome do Senhor Jesus, porque eu sou mais que vencedor. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Então nós temos que andar com a confissão o tempo todo, chamando a existência. Diga, eu recebo essa palavra. Pense nisso, viu? Quando o homem espiritual reage, você consegue dar graças em tudo. Mas é necessário que o seu homem espiritual reaja. Você consegue dar graças a Deus em tudo. Em tudo mesmo. Graças a Deus. Se as coisas estão acontecendo dessa maneira, graças a Deus. Você não tem orado aqui, Deus, faça o melhor na minha vida? Quem tem orado? Levante a sua mão. Deus, faça o melhor na minha vida. Aí quando Deus começa a ministrar através dos anos, você começa a reclamar. Mas está acontecendo isso. Não. Você não pediu para Deus fazer o melhor na sua vida, está fazendo o melhor. Diga, Ele está fazendo o melhor. Você não disse, Deus, cuida de mim lá no meu trabalho? Quem fala isso? Então Ele está cuidando. Então quando as coisas estiverem se movimentando, é a resposta da sua oração. Ele está cuidando. Você não pediu? Deus, ministra no meu casamento. Ele está ministrando. Está cuidando. Você não está orando? Deus, cuida da vida do meu filho. Mas está acontecendo um monte de coisa, está aparecendo isso e aquilo. É porque estava escondido. E Deus não quer que você seja uma mãe, um pai, perdão da palavra, tapado, cego, que acha que o seu bebê, o seu tesouro é um santo. E ele não é, porque ele também está num corpo de carne igual a você. E nós estamos sujeitos a erros e a falhas. Não, o meu bebê é incapaz de fazer qualquer coisa errada nesse mundo, pastor, porque é o meu tesouro.
Pois mesmo sendo o teu tesouro, o teu bebê, ele está no corpo de carne e pode fazer coisas terríveis. E se você está orando, Deus, arruma a vida do meu filho, endireita tudo, conserta tudo. Para consertar, tem que desabar o que está na areia. Para que a vida seja edificada o quê? Na rocha. Então tudo que está na areia vai cair. Começa a desmoronar. Ai meu Deus, está caindo isso, está acontecendo. Porque estava na areia, você não pediu para Deus arrumar a vida? Então para arrumar a vida do filho tem que ser aonde? Na rocha. Tem que ser na rocha. Então quando começar a aparecer as coisas feias, nossa, eu não imaginava que o meu filho era capaz de uma situação dessa. Mas você não estava orando para que Deus arrumasse a vida dele? Então tem que tirar as drogas, tem que tirar os vícios. Não, meu filho é incapaz de ter vício na vida dele. Sangue de Jesus. Não, isso não, pastor. Não sei. Pastor Heraldo também não sabe. Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Então, ora a Deus. Está orando para arrumar a vida, Deus vai arrumar. Mas só que tudo que está na areia vai desabar. E quando você vê, não fica espantado não. Você não pediu, você não orou a Deus? Ai meu Deus, mas isso não. Mas você não orou, meu filho. Para uma coisa se arrumar, o que é ruim tem que sair. Ou não? Então pronto. Do mesmo jeito é no seu trabalho. Ó Deus, eu oro, me declaro conduzido em triunfo aqui. Ou Deus põe a pessoa em outro setor, ou você em outro setor. Pronto. Vida conduzida em triunfo. Amém? Então aprendem tudo, dá graças a Deus. Seguindo aqui com a leitura. 1 Tessalonicenses 5, verso 19. Não apagueis o quê? O Espírito. Como que você apaga o Espírito? Quando você reina em carne. Quando você se deixa levar por sua carne. Pela sua raiva, pelo seu ódio, pelo desejo da vingança, quando você se deixa se levar pelo seu egoísmo, de pensar só em você e nunca querer ajudar ninguém. Então nesse momento você apagou o Espírito, fica como que morto. Com essa mensagem de hoje, com essa pregação de hoje, com tudo que você tem recebido aqui, eu estou acendendo o seu Espírito. Eu estou ativando o seu homem espiritual. E como que você apaga? Quando você se deixa ser levado por essa carne. Essa carne não quer que você declare, essa carne não quer que você semeie, essa carne não quer que você cumprimente o seu irmão. Mas para falar mal do seu irmão é uma facilidade. E para dizer que o fulano não preste, o outro preste, que nada que o outro faz é bom. Meu Deus do céu. Para botar defeito, e só você é o certo, só você é o bom, e você, né? Eu sou bom, bom. Meu carro é vermelho. Não uso espelho para me pentear. Por que o senhor riu, pastor Heraldo? Por nada? Geralmente que não usa espelho para se pentear é porque é careca. Eu não sou careca. Eu não entendi a sua risada. Foi indireta, gente, para mim? Espero que não, hein? Foi uma direta? Foi, né? Foi direta já? Ele deu uma risada assim, né? Eu senti daqui como se fosse uma indireta. Só porque ele tem um topete, né? Mas Deus é mais na minha vida, viu, pastor Heraldo? Ô, meu Pai do céu. Voltando aqui. Com esta graça, eu estou acendendo o seu espírito. E milhares de pessoas estão me ouvindo agora. E louvado seja Deus. As mensagens que o sistema prega, apaga o espírito. Aqui a gente acende. Graças a Deus, aqui a gente acende. Eles apagam dizendo que a pessoa vai para o inferno. Eles apagam o Espírito dizendo que as pessoas perdem a salvação. Eles apagam o Espírito dizendo, olha, tem um encosto, tem uma macumba feita para tirar teu marido. Essas mensagens é para a carne e apaga o Espírito. Nunca se esqueça do que está escrito lá em Jeremias. Que coisa triste, você está numa igreja que o pastor o tempo todo fala, ó, tem um trabalho feito, tem uma macumba, tem um encosto, tem isso. Esse problema no seu casamento é coisa feita, é obra do inimigo, para tirar seu marido, para tirar sua esposa. Como assim? Se a Bíblia diz que essa doutrina de macumba e de outros nomes que se dão, não tem força nem para o bem nem para o mal, nem para fazer uma coisa nem outra. Como assim? Não podemos esquecer do que está em Jeremias. Se tiver aí, coloca no telão aqui para mim, por favor. Jeremias 10,
é o capítulo verso 5 e verso 6. Os ídolos são como um espantalho em um pepinal e não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não pode andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e nem está neles fazer o quê? O bem. Nenhuma imagem daquela do centro de macumba tem poder de fazer nada, mas tem poder de fazer o mal. Pastor, me disseram, pastor do céu. Pode dizer o que quiser. O que importa é o Deus da Bíblia falando. E o próximo verso diz: ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Aí sim. Então, a palavra diz, só Ele tem poder. Amém? Então você nunca deve ter receio, medo. Ah, pastor, só de falar eu nem gosto quando alguém fala. Você tem que andar com o seu homem espiritual ativado, meu. Como diz o outro lá fora, ô meu, homem espiritual ativado. Quando alguém tocar no assunto, você reinando em vida. Ah, acabei de ver agora ali na esquina. Passa tranquilo. Aquilo ali não tem poder para fazer nem o bem nem o mal. Aquilo ali não arruma a vida de ninguém e também não destrói a vida de ninguém. Apenas é um prato de pipoca como qualquer outro, com calabresa e um frango assado, e uma champanhe, e uma maçã, e um cacho de uva. Como qualquer cacho de uva que tem por aí. Eu me faço entender? Voltemos aqui com a leitura da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, verso 20 agora. Não desprezei as profecias, não despreze as palavras que você recebe aqui da graça de Deus. Amém. Não despreze as declarações. Não veja como se fosse algo sem valor. Eu não estou te dando a sabedoria do homem, eu estou te dando a sabedoria de Deus. As coisas que eu falo aqui estão tudo na Bíblia. As orações, as declarações. Quando eu falo, receba que tem anjos te servindo, receba daí também. Quando eu declarar o serviço angelical, você tem que receber. Receba essa palavra. Porque é algo que está no Deus da Bíblia. É algo que está aqui escrito. Amém? Desprezar as profecias é você desprezar a palavra da graça. É você desprezar as declarações que nós ministramos aqui para você. É você desprezar as mensagens que Deus dá aqui para você. Não fique selecionando. Ah, isso aqui eu vou fazer, isso aqui não. Isso aqui sim, isso aqui não. Tudo que está sendo dado é para o teu bem. Algumas coisas estão servindo para hoje, outras vão servir para amanhã. Ah, o pastor está falando de ressentimento. Meu coração está tão bem, mas amanhã pode precisar da palavra de hoje, da palavra de ontem. Amém? Verso 21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Amém? Aqui é no sentido de discernir espiritualmente as coisas. Por exemplo, se uma igreja fica pregando o tempo todo que você tem que buscar o Espírito de Deus, você tem que julgar isso aí. Eu não recebo. Porque eu já sou morada de Deus. Não é que o Espírito saiu de você. O Espírito Santo estava entristecido e saiu de você. Como assim? Ele não saiu de mim, não. Ele se fez morada. Ele não saiu, não. Então o homem espiritual julga todas as coisas. E ele procura reter para a vida dele só aquilo que é bom. Não, essa palavra eu não recebo. Essa eu recebo. Eu sou morada do Espírito de Deus. Outra coisa. Você é um pecador juntamente com Adão. Aquele transgressor. Você também é um transgressor. Como assim? O que foi que eu fiz para merecer essa conta? Eu não fiz nada. Então também não recebo. Em casa, leia Romanos, do capítulo 5, do verso 17 ao 18. Tem igrejas que pregam, irmãos, você é um pecador e transgressor junto com Adão. Não recebo. Foi você que transgrediu? Foi você que fez alguma coisa de errado no Jardim do Éden? Não fiz nada no Jardim do Éden errado. Então, o que você tem a ver com isso? Nada. E Jesus, Ele fez justiça. Amém? Amém? Os meus filhos não merecem isso. E Ele fez justiça. E você hoje é um justificado do Senhor. Para estar aqui reinando em vida. Não é reinar no céu.
É em vida. E quando é que eu reino em vida? Quando eu recebo a palavra da graça e ando no meu homem espiritual. Eu estou reinando em vida. Tem crentes que pensam assim, aqui é vida de pobreza, mas lá em cima, no céu paraíso, vai ser ruas de ouro, eu vou ter isso e vou ter aquilo que eu não tive aqui. Até nisso, o povo é materialista. Está pensando que lá vai ter uma casa melhor do que aqui. Aqui, eu estou numa pobreza desgraçada. É um cômodo e um banheirinho. Mas lá, se Deus quiser, Deus vai me dar um apartamento. Porque Ele falou que está preparando várias moradas, certamente vai ser uma casa boa. Até nisso, o povo é carnal. Está pensando no material. Meu Deus do céu. E tomara que eu seja vizinho do anjo Gabriel. Oh, meu Deus do céu. Eu te declaro vivendo no homem espiritual, e você que está me ouvindo também, em nome de Jesus, e vamos estar de pé e agradecer a Deus por essa reunião maravilhosa. Feche seus olhos e vamos agradecer ao nosso Pai. Nós somos um povo abençoado. Diga, eu recebo essa palavra. Você também que está me ouvindo, é povo de Deus, é povo da graça de Deus. Muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor já tem nos dado em nossa vida, por tudo que o Senhor já tem feito e fará. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado aqui na igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, no amor e na graça de Deus. Obrigado, Senhor, por todo ensinamento, por cada mensagem, por cada palavra, Senhor, por cada entendimento que o Senhor nos dá, nos concede. Como é bom estar diante da Tua mesa, Senhor, e sermos alimentados pela palavra da Tua graça. Muito obrigado, Senhor, por ela, por Tua palavra que removeu de nós toda aquela velha lei que nunca trouxe alegria, que nunca trouxe paz, que nunca trouxe consolo. Pelo contrário, Senhor, roubava a nossa paz, tirava a nossa alegria, tirou também até a nossa prosperidade, muita coisa. Mas graças ao Teu Evangelho, nós fomos livrados do sistema religioso, Senhor. O Senhor removeu tudo aquilo da nossa vida. Graças Te damos, Senhor, por estarmos aqui hoje firmes em uma palavra que acende o nosso homem espiritual. O sistema religioso apagava com as suas palavras de medo, com as suas palavras de maldição, com as suas ameaças. Se a gente não fizesse, Deus não faria. Hoje estamos livres da maldição da lei, Senhor, vivendo em novidade de vida, reinando em vida. Obrigado, Senhor, pela paz que hoje nós temos. Temos situações para superar, mas temos uma confiança tão grande que para nós esse problema nem existe mais, que essa dificuldade nem existe mais, porque a nossa fé é tão grande, porque estamos certos que o nosso Deus é poderoso, Ele é grande, como foi dito em Jeremias capítulo 10, versos 5 e 6. O Deus de gesso, as imagens não pode fazer nada, mas em Ti está todo o poder de fazer tudo o que precisamos. E assim nós cremos, Senhor, em nosso trabalho, em nossa saúde, em nossas finanças, na vida dos nossos filhos, em nosso casamento, em o nome do Deus ressuscitado. Eu recebo que vamos ter um mês maravilhoso, Senhor, uma semana maravilhosa, esse mês trazendo para todos nós boas notícias, bons acontecimentos, trabalho para você que está desempregado, serviço angelical no teu trabalho, saúde para o teu corpo, solução, harmonia para o teu casamento, paz no teu trabalho, livramento de pessoas que estão nas trevas, na carne, na inveja. Eu recebo anjos te servindo lá em nome de Jesus, te dando sabedoria, te dando discernimento, para que você não venha cair na carnalidade dos outros, mas que você venha estar no teu homem espiritual em nome de Jesus. Que nada venha te tirar do reino. Eu recebo Deus colocando um escudo no teu coração.
guardando você das palavras de quem está nas trevas, de quem tem inveja, de quem tem ciúme da sua vida, porque quem está na carne tem ciúme, tem inveja. E eu recebo você com o seu coração protegido das palavras ruins, daqueles que estão no seu homem natural, até o tempo que Deus quer, porque até estes eu recebo despertando. Nós temos que usar de misericórdia, assim como Deus teve de cada um de nós, quando nós estávamos no nosso homem natural. Mas você nasceu para o seu homem espiritual, e hoje você não é mais aquele homem natural adormecido para Deus, não é mais, mas alguém que está com o seu homem espiritual ativado para o seu Deus que vive e mora e habita dentro de você. Obrigado, Senhor, por essa reunião tão gostosa, tão maravilhosa, e recebemos que o nosso domingo também será um domingo maravilhoso, com serviço de anjos. Diga que assim seja, amém, e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas, e tenham todos um domingo maravilhoso, e até a próxima reunião. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar predestinado por Deus para fazer bem ao seu coração. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas, e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.